Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São Mateus, capítulo 18, do versículo 1 até o 5, depois o versículo 10, e aí prossegue com o versículo 12 a 14. Vocês veem a preocupação dos discípulos. Eles estavam preocupados em saber quem é o maior no reino dos céus. Quem é o maior no reino dos céus? Claro, o maior no reino dos céus é o próprio Deus. Deus é tudo, Deus é Senhor. Ele é o Criador. Todas as coisas foram criadas por meio dele. O reino dos céus, Deus é o maior. Claro, agora se for colocar no nível nosso, aí nós vamos vendo que existe toda uma hierarquia, vem os anjos, depois dos anjos vem as pessoas, né? As almas que estão lá. Acima dos anjos e abaixo de Deus está Nossa Senhora. Mas é interessante que Jesus ele não dá a resposta assim clara para eles. Jesus já vai dizendo que quem é maior no reino dos céus é a criança. Ele está dizendo, em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, não entrareis no reino dos céus. Então ele está dizendo assim, para entrar no reino dos céus, não importa quem vai ser o maior ou vai ser o menor. Mas se vocês não tiverem um coração como de criança, se vocês não se converterem como a criança, não entrareis no reino dos céus. É preciso ter um coração puro, um coração santo. É preciso ter um coração livre das contaminações deste mundo. É preciso ter um coração humilde, simples, e assim são as crianças. Então é preciso que haja conversão, que haja mudança de vida. Porque se nós vamos crescendo e vamos nos deixando levar por tudo que esse mundo que se opõe a Deus, e nós vamos entrando nessa onda, nós não vamos entrar no reino dos céus para ver, ou melhor,
para se poder entrar, tem que haver conversão, tem que haver mudança de vida. É bonito que no final do evangelho de hoje, Jesus diz assim, que o Pai do céu, o Pai que está nos céus, não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Deus não quer que ninguém se perca. Por isso ele enviou o seu Filho Jesus para morrer, para dar a vida pela nossa salvação, para nos redimir, para nos reconciliar, e assim as portas do céu se abrem. E aí ele faz essa outra comparação maravilhosa. Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ir a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Deu para entender, meus irmãos? Um homem está com 100 ovelhas, ele perde uma, ele deixa as outras e ele vai em busca daquela que se perdeu. Porque ele não quer somente as 99, ele quer as 100. Uma ovelha é muito importante, é tão importante como as 99. Ele não quer perder uma sequer. Claro, Jesus está contando uma parábola aqui, uma metáfora, para dizer o seguinte: Deus nos criou. Ele me criou, ele criou você. E Deus não quer que eu me perca e nem você. E se tivesse uma quantidade de bilhões e bilhões de pessoas e uma se perdesse, ele iria em busca desta, da mesma forma que fosse o contrário. Se ele tivesse uma ali que estivesse com ele e as 99 perdidas, ele iria em busca das 99, porque ele não iria querer ficar só com uma. Mas aqui ele fala até o contrário, são 99 que estão boas, que está com ele, que está seguindo, e ele vai em busca de uma que se perdeu. Você está vendo a importância que você e eu temos diante de Deus? Nós somos importantíssimos. Para Deus, meus irmãos, é lamentável, é uma dor no coração quando Deus vê uma alma se perdendo e indo para o inferno. Mas você não está dizendo que... Você poderia dizer assim para mim, mas Padre José Augusto, mas o senhor está falando que Deus ele é capaz de ir em busca de uma que se perdeu, ele vai deixar as 99 lá, ele vai em busca daquela que se perdeu e ele vai fazer de tudo para encontrá-la. Então, se Deus tem tanto amor pelas ovelhas, pelos seus filhos, e ele é capaz de fazer tudo isso como ele fez e faz, como é então que depois haverá condenação? Aí está, meus irmãos, a liberdade. Essa é a questão. Deus vai em busca da sua ovelha perdida, ele vai em busca da pessoa que está perdida. E ele fará o convite, venha comigo. Mas se a pessoa disser que não vai, Deus respeita o homem. Ele respeita a liberdade do homem. Deus respeita a resposta do homem. Embora ele
fique muito triste, mas ele vai respeitar se a pessoa disser: eu não quero ir convosco. Eis que estou à porta e bato. Está lá no livro do Apocalipse, no capítulo 3. Eis que estou à porta e bato. Se abrirdes, eu entrarei e cearei convosco, se abrirdes. Se não abrirdes, Deus não vai forçar. Deus não força ninguém. Por isso, a necessidade daqueles que têm o coração endurecido e que não querem saber de Deus, a necessidade deles ouvirem a palavra, ouvirem a boa nova, para que eles possam se converter e se voltar para Deus, deixando os vícios e procurando viver as virtudes e amando a Deus de todo o coração. Aí se salvará. Estou entendendo, meus irmãos? A necessidade de se proclamar o Evangelho, de anunciar o Evangelho nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, onde as pessoas não querem saber de Deus. Repito, que dor no coração de Deus quando ele vê essa obra de arte, porque nós somos uma grande obra de arte, porque nós somos frutos da criação de Deus, quando ele vê um dos seus filhos, ou milhares de seus filhos, se perdendo, porque não quiseram, tiveram toda a oportunidade. Então é preciso se converter, é preciso mudar de vida, mais do que nunca, meus irmãos. Os tempos de hoje é tempo de pregar o Evangelho. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura. Os tempos são necessários. Nós, sacerdotes, os bispos, os diáconos, os missionários, os religiosos, as religiosas, enfim, todo o povo de Deus, aonde houver alguém que está se perdendo, nós devemos anunciar o Evangelho. Nós não podemos, meus irmãos, pecar por omissão, pecar por medo. É preciso falar. É preciso que os filhos de Deus tenham esse coração puro, humilde como o de uma criança, para que se possa se voltar para Deus e se salvar. Não podemos ficar de mãos atadas, de braços cruzados. É preciso anunciar o Evangelho da salvação. Porque o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. O Pai não quer que ninguém se perca, Ele quer que todos se salvem. E esses rumores que nós vamos ouvindo por aí e que causa dor no coração de Deus, que não podemos fazer proselitismo aqui e acolá, que não podemos falar que cada um devemos respeitar a religião de cada um. Sim, nós devemos respeitar a religião de cada um. Ninguém vai obrigar o outro a seguir nosso Senhor. Ninguém vai obrigar o outro a se converter. Mas peca-se por omissão quem diante do outro, que ainda não encontrou Jesus Cristo, não falar da boa nova. Peca-se por omissão, e isso é um pecado muito grave. A maior caridade que nós podemos ter para com o outro é anunciar Jesus, é falar da salvação que vem por meio de Jesus. Essa é a maior caridade que podemos ter. Agora, dizer que cada um pode ficar na sua religião, que está tudo bem, está tudo maravilhoso e que toda religião leva para o céu. Não, não é bem por aí não. Senão Jesus não iria dizer ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Senão Paulo não iria para Roma para converter os romanos, embora indo para lá
estava indo também para morrer, dando a vida por eles, pela salvação deles, e assim Pedro também. Lembremos daquela história que fala-se da tradição, dentro da tradição, que Pedro, quando estava em Roma, e sabendo das atrocidades do imperador, que o imperador estava perseguindo e matando os cristãos, Pedro achou melhor retornar para Jerusalém. E quando ele estava retornando, ele encontrou Jesus. Jesus indo para Roma. E ele disse: para onde vais? Quo vadis? Em latim. Jesus disse: eu estou indo, Pedro, para Roma, uma vez que você está voltando, eu estou indo para lá, para morrer pela salvação de todos. E aí Pedro compreendeu e retornou, e aí continuou pregando, passando pelas perseguições, até que ele foi preso, crucificado de cabeça para baixo. Ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não era digno de morrer como o Senhor havia morrido. Mas ele voltou para pregar. Ele voltou para pregar. Se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Se não houver conversão, não se entra no reino dos céus, meus irmãos. Vou repetir: se não houver conversão, não entrareis no reino dos céus. É preciso haver conversão, mudança de vida. É preciso mudar para o Senhor, se voltar para o Senhor. É preciso adorar o Senhor. É preciso seguir o caminho, o verdadeiro caminho que é nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade que é Jesus e a verdadeira vida que é Ele. É preciso mudança, porque o Pai do céu não quer que ninguém se perca. Eu pergunto para você, na sua vida cotidiana, quantas pessoas você já levou para Deus? Quantas pessoas que disseram assim para você: eu mudei de vida graças a você? Você que é pai e mãe, você tem se empenhado na evangelização dos seus próprios filhos? Essa promessa que vocês fizeram no dia do seu matrimônio, estão dispostos a receber os filhos que Deus os der e educá-los na lei de Deus e da igreja? Eis aí, pai e mãe, quem vocês precisam primeiramente evangelizar, levar Jesus, os seus filhos. Levem os seus filhos para a pia batismal, aqueles que ainda não foram batizados. Ensine os seus filhos a rezar. Leve-os à igreja. Ensine, mostre para eles quem é o sacerdote. Mostre para eles a Eucaristia. Explique para eles o momento da consagração. Falem para os seus filhos sobre a vida eterna, sobre o céu. Fale para eles também que aqueles que não quiserem servir a Deus serão condenados porque não quiseram saber de Deus. Ensine, mostre para ele o grande amor de Deus. Nesses tempos difíceis é preciso evangelizar, porque se não vos converterdes, não entrareis no reino dos céus. E o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Nos voltemos, meus irmãos, para Nossa Senhora. Que Jesus, quando estava aos pés da cruz, confiou ela como nossa mãe. E toda mãe cuida bem dos seus filhos.
e peçamos a ela que nós não morramos em pecado mortal, que nós morramos em estado de graça. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.